Boa noite, queridos amigos e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que daremos por iniciado a nossa reunião nesta quinta-feira. O tema proposto pela casa falará sobre a missão de Jesus, essa tão importante missão que o nosso querido Mestre abraçou. E o nosso querido irmão Thales fará o estudo e as reflexões acerca deste tema tão importante. Vamos iniciar a nossa preparação, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus. Agradecemos a Ti, Mestre querido, misericordioso, bondoso. Agradecemos e lembramos o seu nascimento, comemoramos o teu nascimento, Mestre querido, como um símbolo de renovação, de esperança, que flui por todo o nosso interior, permitindo que mesmo diante das dificuldades, das dores e todo o sofrimento, neste seu nascimento, nesse seu renascimento, nos sentimos melhores e mais fortes, para que possamos seguir a nossa caminhada, acreditando, lutando, nos burilando e crendo que o Senhor venceu a morte. O Senhor nos deu essa verdade para que possamos acreditar. Rogando as benesses, te agradecemos, querido Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que possamos ter um encontro maravilhoso nessa noite para falarmos de um assunto tão abençoado e glorificado que é a missão de Jesus, não é mesmo? Um assunto que nos leva a estender diálogos durante tempos e tempos, porque temos muito a falar desse missionário divino, não é mesmo? E nós vamos iniciar nessa noite falando e, na verdade, lendo aqui o trecho do livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo do livro, A Caminho da Luz, pelo Espírito de Emmanuel, trazido pelo médium Chico Xavier, trazido pelo Espírito de Emmanuel através do médium Chico Xavier. E vai dizer para nós as seguintes informações. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existem uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cuja as mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades na Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, já traz para nós a seguinte informação, que essa comunidade de espíritos puros se reuniram por 2 vezes ao nosso conhecimento até então, para tratar sobre os assuntos relacionados ao curso da evolução deste planeta, E aí continua a lição da seguinte forma. O
A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, né? No início aí, o fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os prodromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidira a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Olha que lição maravilhosa e que conhecimento rico nos é trago através de Emmanuel pelo médium Chico Xavier, não é? Olha que maravilha, né? Até então temos o conhecimento de que essa comunidade de espíritos puros se reuniram por 2 vezes, né? 2 vezes para tratar sobre os assuntos da evolução e do curso, né, do nosso planeta. E o que é mais importante falar é que o Cristo, como o nosso maior modelo, já está aqui desde o início. Ele já faz parte de todo o início da criação deste planeta em específico, né? E vendo já nesse início, nós já começamos a ver um pouco, né, da missão de Jesus, do compromisso dele, o compromisso que ele assumiu com o Pai Maior, assim como ele mesmo disse, não é? Ele nos trouxe as informações de aqui mesmo que nenhuma das ovelhas a ele confiadas pelo Pai que iriam se perder, iriam ficar abandonadas. Então, nós vemos que o compromisso de Jesus ele é muito maior do que nós imaginamos. Ele não está só em 1 ou 2 ou num grupinho de 3 ou 4 pessoas. É um compromisso, pode-se dizer, até universal. Então, Jesus, ele é um modelo de perfeição para que nós possamos seguir da melhor forma possível. Ah, mas é muito difícil seguir os exemplos de Jesus, o que Jesus fez. Que pelo menos possamos pensar e refletir um pouco mais sobre as nossas atitudes em cima dos exemplos que Jesus trouxe para nós. Olha para vocês verem. Em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo de 22 a 25, tem as seguintes informações para nós. Um fato interessantíssimo de como Jesus se preparou nessa informação aqui que nós tivemos do livro A Caminho da Luz, né? Aí, no primeiro capítulo lá, quando vem trazendo a comunidade dos espíritos puros, e Lucas, dentro do seu livro, ele traz um relato importantíssimo também, de vários momentos que Jesus provou o seu preparo para estar aqui conosco e para nos apresentar a melhor forma de aprender e amar para evoluir, não é mesmo? Lucas relata um fato interessantíssimo, olha para vocês verem. Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25. E navegando, eles adormeceu, e sobrevia uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo.
E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Vocês veem que Jesus, como já estava aqui desde o ato do surgimento deste planeta, ele teria consigo uma bagagem de conhecimento para entender todas as ações que a natureza havia de tomar, tem dizendo assim. E ele acalmou essa tempestade com a sua linha de conhecimento através, para eles, de um mandato. Mas para nós, hoje mais compreensivos, através de um pedido. E assim foi atendido. Porque a ele, nele tinha o conhecimento bastante para tocar no interior de quem quer que seja ou do que quer que fosse, para que houvesse modificação. E nas suas falas, no seu pedido, que a tempestade se cessasse, assim foi atendido. Vejam o quanto de preparo Jesus tinha para estar entre nós. E assim nós conseguimos ver, já aqui, que a sua missão, ela é magnífica. Que a sua quantidade de conhecimento para ser apresentado para esse povo que se encontrava aqui, era infinitamente imenso, grandioso. E melhor ainda, a sua inteligência para lidar com o povo era tão majestosa que ele sabia utilizar as palavras certas para que houvesse compreensão clara. Para que o povo daquela época entendesse a mensagem que ele tinha para passar. Olha que maravilha, que coisa linda, não é mesmo? Quanta riqueza em um pequenino texto, em pequeninas informações. E dando prosseguimento aos textos bíblicos, nos colocado majestosamente com diversos ensinamentos para que possamos estudar e compreender mais ainda a missão de Jesus, João, em seu livro, ele nos traz um relato único e maravilhoso de um momento mágico, vamos dizer assim. João, no capítulo 8, versículo 2 a 11, ele nos traz esse seguinte caso. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei,
Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Olha aonde eles estão colocando Jesus, né? Olha, nós vamos dar um jeitinho aqui, que agora não tem jeito não. Agora ele vai ter que decidir, por um lado ou por outro. Ele vai ter que decidir. A lei é clara, tem que decidir. Mas Jesus, ele vem com o mandamento do amor consigo. Ele vem com o amor carregado do seu lado. E ele precisa demonstrar esse amor até mesmo dentro da lei de Moisés. E ele responde: visto que continuaram a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedras nela. Jesus mostra que, olha, todo mundo erra. Vocês nunca erraram? Se alguém aqui nunca errou, sinta-se à vontade. E mesmo que houvesse, vamos dizer assim, né, uma pessoa que não tivesse erro, ele queria se sujar com aquele primeiro erro, então? Apedrejar uma pessoa? E como Jesus conhecia todos que ali estavam, para ele era extremamente confortável falar dessa forma. Era o formato ideal para que aquele povo que se reunia ali naquele momento, aquelas pessoas que se reuniam para obrigá-lo a definir sobre uma questão como essa, naquela época, o adultério, e até hoje, né? São atos ruins. Agora não tem como. Agora ele iria se embaraçar, não. E ele responde desse formato. E ele ainda continua, né? Ele ainda fala coisas a mais, para que a gente aprenda mais ainda com o seu ensinamento, ali naquele momento. Continua o seguinte, o texto. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. O que os que ouviam foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Todos foram embora. Todo mundo foi embora. Não tinham resposta, né? Eles que acharam que o próprio Cristo iria ficar sem resposta, ia fazer uma escolha pelo que eles deram para ele. E o que ele fez? Ele mostrou que ele tinha muito mais a oferecer do que o que eles queriam. Ele mostrou para o que ele veio, de verdade. E continuando o texto. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecadora. Olha isso, meus amigos. Olhem isso. Jesus nos ensina mais do que ele já tinha ensinado. Através dessa fala. Para quem não conhece essa história, é a história de Madalena, né?
quiserem pesquisar depois sobre. E Jesus fala com Madalena para que ela vá e não retorne a cometer os mesmos erros que ela estava cometendo. Ele ajudou, mas ele não passou a mão na cabeça dela, falando, oh, coitadinha de você, eles tentaram fazer isso com você. Não. Ele deu para ela mais do que ele já tinha dado, muito mais. Muito mais. Ele deu para ela oportunidade de evolução, de ser melhor do que ela estava sendo. Muito melhor. Então veja o quanto de riqueza Jesus traz e o quanto que ele oferece. E o quanto que a gente aprende. Muito, mas muito mesmo. Basta que a gente abra o nosso coração para ser receptivo a essa palavra de amor e a esse ensinamento maravilhoso. E olhando nas obras bíblicas, né, vamos dizer assim, nos livros bíblicos, o livro de Mateus, lá no capítulo 5, versículo 17, traz para nós uma seguinte informação. Com toda essa relação de Jesus, né, com Moisés, as leis e o que estava acontecendo naquele momento. E Jesus responde, fala para o povo, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. A lei de Moisés é para unir os povos e fazer com que todos possamos ter uma vida mais tranquila e serena, sem escravidão, sem obrigatoriedade. Mas espera aí, mas Moisés, olho por olho, dente por dente, nós temos que caminhar dentro da linha do tempo. E o que cada tempo necessita para que o nosso desprendimento de grandes costumes passados possa acontecer. Se Moisés não tivesse uma lei rigorosa sobre o seu cajado, como que ele controlaria todo aquele povo reunido ao seu redor, esperando as ações que ele iria direcionar? As guerras travadas em busca de paz foram grandes. E Moisés necessitava de uma lei para cumprir a ordem e a organização daquele povo. Porque senão seria um caos, seria uma desordem. Vou guiar todo mundo aqui, mas todo mundo faz o que quer. Já havia muito descontrole no povo. E precisava-se que o povo entendesse que, naquele momento, a concentração era outra. Não era mais aquele costume antigo. Era outro objetivo. E quando Moisés começa a caminhar com o povo, em busca da terra prometida, para assim bem libertar o povo, não é? Nada mais acontece que ele, em meio de toda aquela multidão, diversos fatos iriam acontecer e estavam acontecendo. E ele precisava de conter aquele povo que já acreditava nele.
Então ele vai fazendo regras e leis para que aquele povo consiga compreender, vamos dizer assim, um pouco do maior mandamento, que ainda não tinha sido apresentado. Foi apresentada uma forma melhor de vida, para diminuir dor e sofrimento. Para diminuir. Mas ainda se tinha. Porque se você ainda fosse encontrado em atos que não condizessem com os mandamentos, você tinha uma punição sobre aquilo. Muitas das vezes uma punição severa. Moisés estava errado? Não, Moisés estava cumprindo o compromisso do seu tempo. E ele precisava disso. Cada um vem para cumprir uma responsabilidade que assumiu. E Moisés tinha a dele, e ele não podia deixar que ela passasse. Ele sabia do peso que estava em seus ombros. Não é mesmo? E aí, navegando mais um pouco nos textos bíblicos, nós vamos ver Mateus relatar situações, né? Uma situação muito interessante para nós, no texto de Mateus, lá no capítulo 22, do versículo 34 ao 40, Mateus nos dá essas informações, nos traz essas palavras, né? Esse relato. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Naquele tempo, quando Jesus caminhava para diversas cidades para pregar a palavra de amor, era normal que os sábios das cidades fossem até Jesus para tentar colocá-lo nas palavras de hoje, em saia justa, né? Colocar Jesus contra a parede. Olha, agora ele não tem para onde correr. Ele vai falar isso ou ele vai falar aquilo. E mais uma vez eu digo, ele tinha consigo, do seu lado, o amor. Ele tinha o amor. E ele tem o amor. Então, todas as vezes que ele era abordado para responder perguntas e ser questionado por algumas linhas de julgamento de pessoas que cometiam atos errados, Jesus utilizava do amor para orientar aquelas pessoas. Ele precisava de cumprir as regras do tempo. Mas ele precisava de passar a sua mensagem, que através da sua mensagem, essas regras iriam começar a sofrer mudanças de acordo com o tempo. Ele não falava para hoje, ele falava para milênios posteriores. Jesus explanava as suas palavras para que, tanto naquele tempo quanto nos tempos de hoje, todos pudessem compreender a que ele veio aqui. Então, continuando o texto, né? Na pergunta que eles fizeram, mestre, qual é o maior mandamento? Agora a gente vai ver o que Jesus vai responder. Porque nós já temos as nossas leis, né? Nós já temos as nossas diretrizes. E aí? E aí?
E se ele modificar essa lei, ele será um falso profeta? Então eles queriam, de alguma forma, que Jesus utilizasse das suas palavras para se colocar como um falso profeta. Eles queriam, de qualquer jeito, que Jesus fosse taxado como um falso profeta, mas ele não era. Então ele responde. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Importantíssimo esse ponto, meus amigos, importantíssimo. Ame o Senhor, o seu Deus. Olha isso, ele não falou o meu Deus, o Deus do fulano, o Deus do ciclano. Ele pede que nós amamos aquilo que nós estamos acreditando naquele momento, porque aquilo nos faz bem. Então ame de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ele coloca: este é o primeiro mandamento. E com isso, ele ainda complementa mais um pouco. E o segundo é semelhante a ele. Semelhante. Quer dizer, olha, eles são parecidos. Então quer dizer que o quê? Se o primeiro não condiz com o segundo, um dos dois está errado. Eles são parecidos, mas não são os mesmos. Agora, se o primeiro condiz com o segundo, a gente está indo bem. Porque eles são parecidos e está se criando uma harmonia entre isso. Agora, se está conflitando, então não tem aparência. Bem dizendo, nesse contexto aqui. Não é mesmo? E aí, ele continua, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí vem o checkmate da questão. Porque quando ele pede para a gente amar o nosso Deus de todo o nosso coração, do fundo da nossa alma, ele também diz que a gente tem que amar o nosso próximo. Então, se aquele Deus pede para a gente ferir uma pessoa, então esse Deus talvez não pode estar sendo uma divindade que mereça a minha atenção. Ele mostra que somente com esses dois mandamentos, que compõem todos os outros, que nós iremos conseguir chegar até a casa do Pai. Ir de encontro à grande santidade. Começar a entender a nossa existência. Somente assim. E ele ainda continua dizendo: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não quer dizer todo mundo que falou, que escreveu e que disse, que executou, tudo que esses profetas falaram tem que encaixar dentro dessa lei, dessas duas. Porque se não encaixou, provavelmente, hoje nós podemos dizer que são falsos profetas. Todo aquele que tenta ferir o seu próximo, ou todo aquele que não coloca o Senhor teu Deus como unanimidade importante para a sua vida, esse ser, ele está caminhando de uma forma errada. Então nós temos que refletir muito bem nisso. Como que nós estamos caminhando? Estamos caminhando buscando o melhor?
Ou estamos caminhando só pensando em retorno? Estamos caminhando pensando no bem do outro que está do nosso lado? Ou estamos caminhando pensando que, amanhã eu vou fazer isso daqui, mas, é Deus que sabe o que eu vou receber. Nem isso nós devemos falar. Nós só devemos fazer. Porque nós já estamos pensando no retorno. É Deus que sabe o que eu vou receber. Dentro da doutrina espírita, nós aprendemos que diversas vezes nós estamos colhendo aquilo que plantamos. E se estamos colhendo? E se estamos recuperando alguns males que fizemos atrás? E se estamos curando feridas que fizemos no outro? Como que queremos receber algo? O que vamos receber é a nossa gratidão de ter feito um bom trabalho. Se todos recebessem gratidão como pagamento do que fazem de bom pelo outro, a evolução seria maior. Mas estamos ainda esperando que, fiz lá, vou receber um emprego melhor, uma vida melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Não é assim, meus amigos. Gratidão pelo que estão fazendo. Sejam gratos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder ajudar a você, meu amigo. Ajudar a você. Fazendo isso, automaticamente, sem precisar de falar, estamos ajudando a nós. Purificando o nosso ser e o nosso interior. É assim. E caminhando agora para o Livro dos Espíritos, maravilhosamente, nós vamos ver que essa gloriosa missão de Jesus, ela vem com um conjunto maravilhoso, que é a lei de Deus. Que é a lei de Deus para nós. E olha para vocês verem, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, ele faz o seguinte questionamento aos espíritos: onde está escrito a lei de Deus? Está escrito na onde? No livro, numa pedra, está embaixo de algum colchão que alguém escondeu, algum médio, né, naquela época já se aplicava o ato da mediunidade, algum médio vai psicografar, né? Eu quero saber onde está escrito aí a lei de Deus. Falam tanto da lei de Deus, e onde é que ela está? E aí os espíritos respondem para ele: está num lugar único de cada um. Todo mundo tem. Todo mundo tem acesso à lei de Deus. Mas todos têm acesso. Alguns, ainda no processo reencarnatório pelo ângulo do esquecimento, terão um breve momento de esquecimento dessa lei, mas serão lembrados. E eles irão automaticamente raciocinar e falar: não, é isso mesmo. Não, eu compreendo isso melhor. Isso faz sentido para mim. Os Espíritos respondem para Kardec essa pergunta dele: onde está escrita a lei de Deus, né? E os Espíritos respondem: na consciência. Olha isso, meus amigos, na consciência, né? Olha, está escrito na nossa consciência
toda a lei de Deus. E eu vou dar mais continuidade para a gente entender o casamento dessas informações nos trazidas. Porque Kardec, ele ainda pergunta um pouco mais aos espíritos, nessa mesma pergunta, 621. Ele ainda pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Olha o que Kardec pergunta para os espíritos: se a gente já tem na consciência, por que alguém tem que ficar nos falando? Por que teria que ter alguém para nos falar, se ele já deixou gravado em nós? Se ela já está internamente em nós? E aí os espíritos vão responder de uma forma muito interessante. Ele a esquecera e desprezará. Olha que importante. Ele a esquecera. Eu não disse agora há pouquinho que no processo reencarnatório, nós, com a lei de reencarnação, com o processo do esquecimento, né, para a gente reencarnar e aprender em um novo corpo, em uma nova vida, né, vamos dizer assim, uma nova vida não, em uma nova experiência, nós não temos que esquecer das coisas que já sabemos. E para que seja enfatizado e para que a gente todas as vezes aprenda mais sobre essa lei e mais sobre nós, ele quis que a gente fosse lembrado. Ele quis que a gente fosse lembrado. Ele falou assim, eles vão ir e voltar várias vezes. Nas vezes que eles voltarem, eles vão estar em um processo de esquecimento, sobre um véu. Então, até que, para que esse véu seja descoberto, alguém tem que chegar lá e tirar. E mostrar para ele a verdade, para que ele veja. Olha que maravilha, não é mesmo? Não é uma bênção maravilhosa de Deus isso? Uma maravilha. E dentro disso, posterior, nós vamos ter a pergunta 622, que Kardec também pergunta. Coisas importantes para encaixarmos sobre essa missão de Jesus. Para entendermos mais ainda. Porque olha o que Kardec pergunta para os Espíritos, na pergunta 622 do Livro dos Espíritos. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Olha isso. Olha a pergunta do Kardec, né? Porque depois dele já ter perguntado se havia necessidade a gente já tem gravado na nossa consciência, e o porquê que havia necessidade de continuarem nos relembrando e falando, nos revelando da lei de Deus, ele pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei. Então ele pergunta, olha, de todo esse tempo, de lá atrás até agora, Deus confiou nos homens para revelar a sua lei? Ele confiou isso? Tão importante? Aí os Espíritos respondem maravilhosamente. Indubitavelmente. Sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, ele confiou. Sem nenhum medo, Deus confiou. E eles continuam respondendo para Kardec assim, ó. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. Olha isso. Em todos os tempos, houveram homens e até mulheres que tiveram essa missão.
homens e mulheres com a missão de nos mostrar que a lei de Deus é importantíssima a ser seguida. Ela é nossa obrigação. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Olha, meus amigos, que maravilha, né? Espíritos superiores com o fim de fazer com que a humanidade evolua, progrida. Desde o início dos tempos, vemos e escutamos histórias relatadas em diversas obras, pela Bíblia, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, por diversas obras trazidas por diversos espíritos, através de diversos médios, que tivemos vários missionários mensageiros dessa gloriosa lei de Deus. E um pouco mais para frente, três perguntas para frente, Kardec pergunta aos espíritos, faz um questionamento com uma linha bem detalhada ali, né? Para que a gente entenda também, de uma vez por todas, a missão de Jesus. Pelo menos um pouquinho a gente entenda. A gente comece a expandir na nossa mente que, olha, o Cristo, o compromisso dele é maravilhoso. E ele cumpriu isso impecavelmente. Aí na pergunta 625, o Kardec, ele pergunta para os espíritos a seguinte questão: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha essa informação. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha a pergunta de Kardec para os espíritos. Porque ele olha para a linha do tempo e pergunta de todos, qual é o modelo mais importante, o melhor e aquele que para nós, até nos dias de hoje, será o que nós devemos seguir. Os espíritos respondem maravilhosamente para Kardec: Jesus. Olha, meus amigos, com todo esse conhecimento que nós encontramos em diversas obras e na Bíblia trazendo para nós, nos livros de diversos apóstolos missionários, que Jesus, ele tinha uma missão importante. Ele tem uma missão importante. E que a sua missão, ela vai além da nossa linha de compreensão. Porque a missão de Jesus era fazer exatamente o que hoje nós estamos conseguindo fazer. Milênios posterior às suas palavras, estamos indo em busca de compreender aquilo que ele deixou para nós e evoluindo em cima disso. Subindo degraus um após o outro, criando para nós um bem-estar interior para que dias mais à frente
possamos conseguir fazer o mesmo que Ele fez por nós, fazer pelos outros também. E que fique claro que Jesus é o maior modelo a ser seguido. Que todo aquele que queira criar para si um novo modelo, que pense e repense duas vezes. Porque não existe modelo mais perfeito a ser seguido do que Jesus. Exemplos temos de vários missionários e mensageiros que vieram nessa terra nos mostrar que Jesus é o melhor caminho. Posterior a Moisés, Jesus nos mostrou que amar sempre será a melhor escolha para todos nós. Que Deus possa iluminar a todos nesse dia maravilhoso. Que essa noite possamos nos unir com os nossos corações. E façamos, nesse momento, a prece das 9 horas, para que os nossos corações unidos em amor e harmonia possam se sintonizar com o grande desejo de Jesus para a nossa melhora, para a nossa evolução. Que possamos estar com a nossa consciência aberta para compreender o desejo que Deus tem sobre nós, para nós. Que cumpra-se a vontade de Deus e que não cumpra-se a vontade dos nossos desejos e anseios. Que a espiritualidade, que está sempre nos orientando, nos mostrando os melhores caminhos para que possamos ser melhores todos os dias, possa nos forrar com um manto de muito calor e amor, para que nos momentos frios de escuridão, que nos encontrarmos todas as vezes, quando não houver saída, quando houver desespero, choro e ranger de dentes, que possamos olhar para dentro de nós, ver a bondade do Cristo em nossos corações e compreender dentro da nossa mente a lei que nos rege para sermos melhores, a lei de Deus. Que a Santa Divina Paz de Jesus ilumine a vocês. Muito obrigado pela presença de todos aqui, pela paciência de estarem aqui até agora, compartilhando todo esse conteúdo maravilhoso que temos a oportunidade de estudar, e que Deus ilumine a vocês, muita paz e muita luz. Tenham uma ótima noite. Que assim seja. Chegamos ao final de mais um estudo. Agradecemos ao nosso querido irmão Thales pela cooperação, pelos estudos, pela reflexão, muito pertinentes. Gostaríamos de agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco, salientando mais uma vez que possamos levar essa mensagem que o nosso irmão Thales nos trouxe em nossos corações. Essa missão difícil, árdua, que nosso Senhor Jesus Cristo passou, e que tenhamos todos em nossos corações a nossa missão. Qual que é a nossa missão aqui nessa terra? Agradecemos a todos vocês, desejando um excelente Natal com muita misericórdia, muita paz, muito sentimento de perdão àqueles que necessitam, e agradecemos a todos e convidamos
a cada um de vocês novamente para estarem conosco na próxima quinta-feira. Um grande abraço, fiquem com Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.